Então vamos começar a falar hoje, dando sequência ao estudo da primeira lei da termodinâmica. Então vocês vejam que a primeira lei dá muito pano para manga, né? Porque você vai puxando o cordel de informações e não para mais, né? Então nós começamos a falar de energia interna, né? Energia do sistema, depois passamos para energia interna, energia cinética, energia potencial, começamos a usar a primeira lei, aí começamos a usar as tabelas concomitante, né? E a primeira lei, isso que nós estamos ainda para sistemas, né? Mas a primeira lei ela tem ainda outros desdobramentos que nós vamos falar hoje, né? E eu quero introduzir para vocês a questão da entalpia. Deixa eu ver aqui se está gravando certinho. Tá gravando, o som tá bom o som aí? Sim. Beleza. Então está gravando. Vamos ver mais um desdobramento da primeira lei, que é a entalpia. Propriedade entalpia. Tá, deixa eu só pegar um canetão aqui. Meu filho destrói as pontas das canetas. Tá, propriedade entalpia, tá, gente? Então, para explicar o que é entalpia, vamos começar a falar hoje. Vamos dizer, hoje vocês vão ter o primeiro approach com relação à entalpia, mas a entalpia ela é um conceito mais amplo do que o que eu vou falar hoje, mas vamos manter essa ideia hoje para a gente começar a falar de entalpia. Então, considere um sistema que passa pelo processo já vou explicar o processo, tá? Vamos colocar o nosso famigerado êmbolo aqui, não precisa ser tão grande. Tá aqui o nosso êmbolo. Vamos supor que a gente tem aqui um cilindro e uns pesos aqui, né? Muito bem. Aqui dentro, vamos supor, temos um gás, né? Vamos botar o nosso sistema aqui. E ele vai ir do ponto 1 ao ponto 2, vamos supor. Onde ele iria até aqui em cima, né? Tá? Nesse processo, como é que é possível o êmbolo subir? Se eu fornecer calor aqui, né? Então vai ter um Q de 1 para 2, vai ser fornecido calor para esse êmbolo, né? Para esse gás, e o êmbolo vai subir, né? Então vamos ver como é que a gente modela isso pela primeira lei. Você tem aqui o calor de 1 para 2, é o 2 menos o 1, mais trabalho de 1 para 2, primeira lei, tá? Não considera energia cinética, porque não tem mudança de velocidades no sistema, né? Então a energia cinética não se altera do processo do estado 1 para o estado 2, e também a altura é infimamente maior, né? Então você não considera que há qualquer energia potencial que possa fazer diferença aí, quando eu, por exemplo, subo o êmbolo
o gás se expande, etc. Não, a energia potencial também não se altera, então você não considera esses termos nem cinéticos, nem potenciais, né? Então a primeira lei fica isso aqui. Trabalho. Como é que a gente calcula o trabalho? Deixa eu pegar o canetão, que isso aqui já era também. Como é que fica o trabalho? Integral PDV. Lembra? Relação entre P e V. Mas como é que fica a relação entre P e V nesse caso? O êmbolo está subindo, eu não mudei os pesos, eu só acrescentei, né, ainda usando o conceito de expansão quase estática, né? Então foi fornecido o calor, houve uma expansão lenta, né, de forma que a gente garanta que a pressão ficou constante. Vocês enxergam isso? Que o processo de 1 para 2 foi a pressão constante? Tudo bem? Ok. Tranquilo, né? Pressão constante, não mudou os pesos, não mudou a pressão, né? Então, pressão constante. Então, isso aqui, trabalho de 1 para 2, é P, integral de dV, que é P, V2 menos V1. Simples assim, né? Então, como é que fica a nossa primeira lei? Né? Vai ficar, então, Q de 1 para 2, o 2 menos o 1, mais P vezes V2 menos V1. Né? Então, a gente pode reagrupar isso aqui, Q de 1 para 2, vai ficar o 2 mais P V2 menos o 1 mais P V1. Concordam? Mas se eu ainda considerar que P1, P é igual a P1, que é igual a P2, a gente ainda pode reescrever isso aqui da seguinte forma: o 2 mais P2V2 menos o 1 mais P1V1. Tá? Então, esses caras aí, a gente vê que a transferência de calor depende da subtração dessas quantidades, né? Então você tem uma variação, vamos botar aqui, deixa eu escrever bonitinho aqui. Isso é um caso restrito, né? Nesse caso restrito, vou escrever aqui, ó. Neste caso restrito, a transferência de calor se dá ou depende da variação. Depender da variação. U mais PV, concordam? Tem o U mais PV no estado 2 e diminuo do U mais PV do estado 1, entre 1 e 2. Né? Então, se todos os elementos, vou botar mais um asterisco aqui, se todos os elementos são propriedades termodinâmicas, se todos são propriedades termodinâmicas, funções apenas do estado, né? São todas funções de ponto, tá? Não são funções de linha.
todas as funções do estado, né? Funções de linha, funções apenas do estado do sistema, né? A combinação também o é, tá? Então, se eu tenho uma combinação de propriedades, por algum motivo é útil para mim, nada impede que eu diga que essa combinação também é uma propriedade, porque ela é uma função de propriedades. Nesse caso aqui, todas as funções de ponto, então também vai ser uma propriedade, função de ponto, né? E abemos o nosso H, que é a entalpia, nesse caso aqui, U mais P vezes o V, né? Considerando a massa do sistema, ou na forma específica, né? H é igual a U mais P vezes o Vzinho, certo? Então vai aparecer nessas duas formas aí. E a gente deduziu isso a partir de um caso bem específico, mas essa, como é uma propriedade, tá? Você classifica como uma propriedade, ela pode ser usada em qualquer problema. Ela é uma propriedade, entendeu? O fato de eu ter deduzido ela a partir de uma situação específica, restrita, né? A expansão a pressão constante, por exemplo, não implica que eu só possa usar em processos a pressão constante. Não. Por quê? Porque ela é uma propriedade. Propriedade eu posso usar quando eu bem entender, tá? Então, essa aqui é a nossa entalpia. Essa combinação aqui, U mais PV, ela aparece bastante, né? Nesse caso aqui, dá para ver claramente que a troca de calor depende dessas quantidades aqui, né? Essa soma, né? Depois, quando a gente for falar de primeira lei para volume de controle, já no segundo semestre, tá? A gente vai ter uma visão mais clara do que realmente significa a entalpia. A entalpia é um conceito importantíssimo, né? Porque ela está diretamente ligada com a energia interna. Dá para ver por aqui, né? A energia interna faz parte da quantidade de entalpia que eu estou falando, né? Ela é um dos termos da propriedade. Então já dá para ver que há uma ligação direta entre entalpia e energia interna. Então vejam que a entalpia é um conceito importantíssimo, né, para a termodinâmica, tá? E se você olhar lá nas tabelas, olha lá na tabela de vapor saturado, tabela B1 lá, né? Você vai ter uma coluna de volume específico, que a gente já vinha utilizando. Você tem uma coluna de energia interna, que nós aprendemos na última aula a usar, né? E agora você pode ver aí que tem uma coluna de entalpia, tá? Então a gente vai também começar a usar a entalpia, a torta e a direito, tá? Vamos interpolar, porque é uma propriedade de ponto, então posso interpolar, nós podemos usar as equações de título, eu já vou mostrar ali para vocês, né? Então a gente pode usar a torta e a direito, a entalpia. Então ali na tabela ficou faltando só entropia, né, que a gente ainda não falou, mas que vamos falar no segundo semestre, quando nós entrarmos na segunda lei da termodinâmica. Tá bem, gente? Muito bem. Então já falamos de entalpia. Vamos fazer um exemplo. Antes eu só queria fazer um comentário sobre as referências das tabelas termodinâmicas.
Tá? Porque você pode se perguntar, mas de onde que saem aqueles valores lá das tabelas termodinâmicas? São valores absolutos? São valores de referência? Né? De onde que saem aqueles valores, né, das tabelas termodinâmicas? Né? Vou botar aqui, ó, referências. Das tabelas termodinâmicas. Tá? Então, os valores tabelados que vocês estão vendo lá na tabela são relativos a uma base arbitrária. Vou escrever aqui, ó. Valores tabelados são relativos a uma base arbitrária. Aqui tem uma base arbitrária, alguém foi lá e estipula um zero. Ó, aqui é zero. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então não é um valor absoluto. As referências que são usadas nas tabelas termodinâmicas não possuem valor absoluto, a não ser a pressão, né, no caso. Então, por exemplo, tabelas de vapor d'água. Vamos botar aqui, exemplo. Tabelas de vapor d'água. Qual é a referência? A referência é o líquido saturado. A referência, nesse caso, é o líquido saturado a 0,01 graus Celsius. Nessa temperatura, é aí que eu quero chegar, com a referência arbitrária, porque a partir dessa temperatura que foi arbitrada, tá? Uma convenção, porque poderia ser 0, poderia ser 50, poderia ser 100, poderia ser menos 10, mas foi arbitrado assim, porque justamente 0,01 depois descobriu-se que é o ponto tríplice da água, né? Acredito que tenha sido por isso, né? Mas foi arbitrado que nesse ponto, eu digo então que a minha energia interna é zero. Percebe? Então as referências de energias internas. Eita, que caiu um trovão aqui. As referências de energias internas. Vê que é o peso da termodinâmica, né? Deixa eu cair um raio aqui. Né? As referências de energia interna que vocês veem lá nas tabelas termodinâmicas, elas são relativas. Tomem cuidado com isso. E não se assustem, por exemplo, se você vir uma energia interna negativa. Justamente porque se eu arbitro um zero, que impede de existir uma energia negativa. Pode existir, por que não? Inclusive, se você olhar lá na tabela da água, puxem lá na tabelinha, por favor. Vão lá, passem a água saturada, passem o vapor superaquecido. Aí vocês vão lá na tabela B1.5. Saturação sólido vapor. E aí procurem lá energias internas sólidas. Né? Porque onde antes tu tinha líquido e vapor, agora tu tem sólido e vapor, no caso. Né? Porque você está numa temperatura negativa ali, né? Se você olhar ali as energias Uzinho S de sólido, né? São todas negativas, estão vendo? Justamente isso é um resultado
da referência arbitrária aqui, né? Que abaixo dessa temperatura, eventualmente vão surgir energias internas negativas. Tá? Pode acontecer sim, sem problema nenhum. Tá? É devido à referência que é utilizada. Isso no caso da água. Por exemplo, se você tiver na tabela de amônia, vai ter lá uma referência arbitrária também para a amônia. Tá? Que nesse caso aqui é menos 40 graus. Para a amônia, vou dar outro exemplo aqui, ó. Para a amônia, tem outros fluidos também, R12, fluidos mais antigos, né? Que já nem quase se usam mais, fluidos refrigerantes. A referência é o líquido saturado. É o líquido saturado a menos 40 graus. Né? Quando eu chego nessa temperatura, eu vou lá e digo que a entalpia, e aí isso é uma definição, né? A entalpia vai ser zero. Daí, nessas tabelas, eu estou em função da entalpia, que está diretamente ligado com a energia interna. Né? Perceberam qual é a questão aí? Tá? Então, eu quero fazer com vocês mais um exemplo para a gente poder chegar nas listas de exercícios. Tá? Que eu ainda não passei para você a lista desse capítulo, né? Mas eu acho que tá bom assim, nós temos que ir mais devagar, porque nós estamos vendo conteúdos novos, né? Revendo conteúdos que são novos. Não exatamente novos, mas estamos construindo, né? Toda essa parte aí. Deixa eu puxar o livro lá, que eu acho que fica mais fácil. Mas vocês já podem puxar lá o exemplo 5.4. Aquele um cilindro provido de pistão, este? Deixa eu ver aqui. Acho que sim, João. É isso, página 87. É, isso aí mesmo. Valeu. Já vou colocar aqui para vocês. Ah, eu esqueci de colocar uma coisa. Que é o seguinte. Posso colocar aqui mesmo. Opa, não está aparecendo. Cui. Estão vendo aí? Sim. Ó, sim. Porque a entalpia sendo uma função de ponto, ou uma propriedade termodinâmica que é uma função de ponto, eu posso usar a equação também, assim como a gente usava a equação de título para volume específico. Né? Daí na última aula a gente aprendeu que dá para usar também para energia interna, também dá para usar para entalpia. Tá? Então, assim como nós começamos lá falando de Vzinho igual a VL mais título VL V, depois nós chegamos no Uzinho, que é o U de líquido mais o título vezes
o usinho de líquido e vapor, assim também nós vamos ter a entalpia, que é a entalpia de líquido mais o título vezes a entalpia de líquido e vapor. Nós vamos poder usar qualquer uma dessas equações aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Podemos usar qualquer uma dessas equações aí, tá? Tudo certo? Tudo bem. Então, a equação de título também vale para a entalpia. Tá? Então, vamos ver lá o exemplo, que é o seguinte, um cilindro. Deixa eu puxar aqui. Um cilindro provido de pistão tem meio quilo de vapor d'água, está a 0,4 megapascal e apresenta inicialmente um volume de 0,1 metro cúbico. Então, ele deu massa, volume e pressão. Transfere-se calor ao vapor até que a temperatura atinja 300 graus, enquanto a pressão permanece constante. Tá? Determinar o calor transferido e o trabalho realizado nesse processo. Então, vamos botar aqui os dados que a gente tem. Colocar aqui. Nós temos no estado 1, dá até para fazer um desenho aqui, não tem desenho, né? Mas podemos fazer um desenho num pistão aqui, né? Cilindro provido de pistão. 5.4. Um exemplo ali, muito comum. Professor, acho que fica melhor se tu inverter as telas. Sim, eu já vou inverter, eu só vou fazer o desenho aqui. Tem que inverter, senão não funfa. Aí, tá. Mas então vão me dizendo aí quais são os valores para eu poder botar para cá. Então, no estado 1, nós temos o quê? Tem uma massa, 0,5 quilos. Massa vai ser a mesma, né? Porque é um sistema. Pressão de 0,4, então já pode botar aqui P1, 0,4 megapascal. Volume de 0,1 metro cúbico. Volume V1. 0,1, professor. Isso, 0,1, né? Isso. Metro cúbico. Muito bem. Então, E temperatura a 300 graus. tá. Mais 300 graus é o estado 2, né? Isso. Estado 2 é T2, então 300 graus Celsius. Bom, no estado 1, primeira coisa, se ele me deu o volume, veja bem, eu não sei qual é o estado, como é que eu vou descobrir o estado? Ele não me disse qual é o estado, né? E eu só tenho a pressão. A princípio, né? Quer dizer, não tenho a temperatura, ele não me deu pressão e temperatura, mas ele me deu o volume específico, não deu? Vzinho, o V1 é D1 sobre a massa. Quanto é que dá isso aqui? 0,1 por 0,5. Então, V1, quanto é que é 0,1 por 0,5? 0,2. 0,2 eu achei. ou 0,2? Sim. 0,2, professor. 0,2. Não. 0,02.
0,2, tá. Isso. Metros cúbicos por quilo. Bom, agora sim eu tenho, porque eu tenho P1 e tenho V1. Tenho duas propriedades. Então, teoricamente, eu consigo determinar o estado. Como é que a gente determina o estado? Vamos lá na tabela de saturado. Puxem lá a tabela, é importante vocês acompanharem com a tabela. E vamos procurar para pressão de 0,4. Pode puxar lá a tabela B12 em função da pressão, que fica mais fácil, 0,4 P. Qual é o volume de líquido? Para a pressão de 0,4, vamos botar aqui, ó. Tabela B12, vapor saturado, ou água saturada em função da pressão. Para a pressão de 0,4, você tem um VLzinho de... VLzinho de quanto? 0,001084, é isso, né? Isso. 0,01084 metros cúbicos por quilo. E um V de vapor, 0,4625. Isso. Que informação a gente pode tirar daqui? Ó, se eu tivesse um volume específico do sistema em questão, vamos botar aqui, ó, eu não terminei de fazer o desenho. Meu sisteminha está aqui, né? Aqui o gás. E o sistema está aqui. Sistema. Tá? Então, esse volume aqui é do sistema. Tá? Se o volume total do sistema estivesse abaixo do VL, significa o quê? Significa que nós estaríamos provavelmente em um estado sólido. Se o volume em questão estiver acima do VV, que é o V de vapor saturado, né, significa que nós estaríamos no caso de vapor superaquecido, concorda? Mas o nosso V, ele está exatamente aqui no meio. Ele está entre o VL e o VV. O que significa isso? Ele está em estado líquido? Não somente no estado líquido, ele está no estado bifásico. Tem os dois, então tem ar, Isso. líquido e vapor superaquecido, no caso. Isso. Então, qual é o estado em 1? Água saturada. Ou seja, tem o estado bifásico. Por quê? Porque eu não estou nem abaixo nem acima do vapor, nem abaixo do líquido nem acima do vapor. Então, se eu estou aqui no meio, eu estou numa combinação dos dois. Tá? É isso que quer dizer. Se eu tivesse acima desse VV, que é o V de saturação, eu estaria no estado de superaquecido, vapor superaquecido, aí eu teria que buscar nas tabelas de superaquecido, entendeu? Assim que a gente descobre, pelo volume específico, qual é o estado. Então veja que ele não deu pressão e temperatura, ele deu pressão e o volume. E mesmo assim eu consigo descobrir qual é o estado. Então o que eu preciso? Eu preciso de basicamente duas propriedades. Com duas propriedades dá para determinar pelo menos se o estado é bifásico ou superaquecido. Tá? Nesse caso aqui nós estamos no estado 1, né? Estado bifásico. Muito bem. Como é que a gente calcula o trabalho? Ele pediu para calcular o trabalho, né? Então, o trabalho de 1 para 2 é integral de PDV. Mas ele falou que a pressão é constante.
Então isso aqui vira uma barbada que é P V2 menos V1. Tá? Então o trabalho de 1 para 2 é a massa que multiplica P V2 menos P V1, concorda? Então já temos uma expressão, deixa eu tirar esse texto daqui, para você enxergar melhor. Nós já temos então uma expressão para o trabalho. E já temos V1. Quem nós não temos ainda? Não temos o V2, né? Não temos o V2. Então vamos deixar isso aqui stand-by um pouquinho. Por quê? Com isso aqui a gente consegue calcular um título, não consegue? Sim. Então o título é o V, nesse caso aqui o V1 é igual a V1L mais o título 1, pode colocar, vezes VLV. Então já tenho VV, VL. Esse título aqui, se você calcular, o V1 sai daqui, isso aqui vai dar 0,4311. Tá? Esse é o título 1. Então, no estado 1, nós temos esse título aí. Tá? Que é o mesmo título, por exemplo, quando eu for calcular o H1. Concorda? O H1 vai ser o H1L mais o X1 vezes H1LV. Então eu preciso ir nas tabelas e procurar quem é o H1L, nesse caso aqui, H1L, você vai lá na tabela, isso aqui vai dar quanto? 604,74, né? Kilojoule por quilo. E o H1LV, tem que ser o LV, ele já dá direto o LV na tabela, vamos ver aqui. Então, olha que barbada, já te dá o HLV direto. Ó. 2133.8, professor? É, 21, isso mesmo. 2133,8. 8 kJ por quilo. Então você chega, usa o X que você calculou a partir do volume, você facilmente chega no H1 de 1524,7 kJ por quilo. Tá? Mas por que nós estamos calculando o H? Eu acho que eu pulei um passo aqui, né? Pulamos um passo. Nós estamos calculando o H por causa disso aqui, ó. Simples assim. Porque se a troca de calor de 1 para 2 é o 2 menos o 1 mais o trabalho, se o trabalho é pode colocar aqui mais P2 V2 menos P1 V1, isso aqui cai no caso que a gente acabou de ver da entalpia, né? O 2 mais P V2 V2 menos o 1 mais P1 V1. Então a troca de calor entre 1 e 2 nada mais é do que H2 menos H1, que é massa vezes H2 menos H1. Isso aí, né?
Então é por isso que nós estamos calculando. Já chegamos no H1. Olha que barbado. Agora temos que ir para o estado 2. O que aconteceu no estado 2? No estado 2, ele foi parar aqui em cima. Ó. Pã. Esse aqui é o estado 2. No estado 2, nós temos uma temperatura de 300. E o que mais ele nos deu? Mais nada, né? A pressão não muda. A pressão não muda, então ele deu temperatura e pressão. Então P2 continua 0,4 megapascal. Tá, e o que a gente faz com isso? Vamos determinar qual é o estado. Como é que a gente determina o estado? Ele não disse qual é o estado. Como é que a gente determina o estado? Vamos lá de novo. Olha a tabela. Aí você pode escolher. Pode ir na tabela. Eu prefiro ir na... Quando tem assim temperatura e pressão, eu faço sempre o raciocínio em função da pressão. Né? Porque a gente tem uma visão intuitiva das moléculas, né? Que se expandem ou se juntam. Né? Então, por exemplo, se for 300 graus, qual é a pressão que deveria existir para que fosse saturado? 8,58 megapascal, né? Estão vendo ali? É em função da temperatura que está olhando. Eu olhei em função da temperatura. Eu fui lá e peguei a temperatura de 300 e olhei que pressão saía, né? Então quer dizer o quê? Para uma temperatura de 300 graus é possível um estado bifásico saturado em equilíbrio, né? Mas a pressão tem que ser 8,5810 megapascal. Nós temos muito menos do que isso. O que significa? Significa que não vai existir uma pressão suficiente para manter o estado bifásico coeso. A pressão cai, ela é menor do que 8 mega, então as moléculas vão conseguir se separar, romper lá as pontes de hidrogênio, no caso da água, né? E eu vou ter um estado que não vai conseguir ficar em equilíbrio saturado. E ele vai cair aonde, então? Ele vai cair num estado vapor, filha? Vapor, só que vapor superaquecido. Porque eu não vou ter pressão para manter o estado saturado. Então vejam, é a pressão, pode pensar dessa forma, é a pressão que mantém o estado saturado. Entendeu? Dá para pensar também, raciocinar em função da temperatura. Você vai, por exemplo, lá na tabela da pressão e pega a pressão de 0,4 mega, tabela B12. Pressão de 0,4 megas, uma temperatura de 143. Então, para o estado de pressão de 0,4 megapascal, a temperatura para que o estado seja saturado tem que ser 143. Mas eu não tenho 143, eu tenho mais, eu tenho 300. Então isso também significa que eu fui para o estado superaquecido. Entendeu? Dá para raciocinar pelos dois jeitos. Pela pressão ou pela temperatura. Tá? Então se o estado é superaquecido, bom, eu vou direto lá, vou procurar nas tabelas B13, a temperatura de 300 e a pressão de 0,4. Nesse caso aqui, 300 graus. Isso aqui vai me dar uma entalpia de 3066,7. Confere?
Deixa eu ver se é o que eu tenho aqui. É essa aí. Estou procurando. Vejam que é barbada, não precisou interpolar, não precisou fazer nada. Você pode ainda tirar de lambuja aí o volume específico, Vou encontrar a mesma coisa. que é 0,65484. Você tira também de barbada o volume específico, né? Então são esses cálculozinhos aí que a gente tem que fazer, ok? Então, calor trocado de 1 para 2, fica uma barbada, né? Que eu tenho a massa, já tenho os Hs. Isso aqui fica quanto? Aqui de 1 para 2 aqui, só vou botar o resultado, mas é só você diminuir ali os Hs e multiplicar pela massa, vai dar 771,1 kJ por quilo de massa, né? Mas ele pediu para calcular o trabalho também, mas você tem, ó, você tem tudo, ó, pressão, você tem a massa, tem a pressão, você tem o V2, você tirou da tabela, você tem o V1, você calculou, trabalho de 1 para 2, que foi realizado no meio, porque o pistão subiu, né? Foi de 91 kJ. Vai ficar barbada, né? Calcular. Tudo bem, gente? Então vejam que agora a gente está utilizando o conceito de entalpia também, normalmente. Então agora vai entrar nos cálculos volume específico, energia interna, está lá tabelado, só usar se você quiser. Entalpia, então às vezes você vai ter que usar a tabela para energia interna, às vezes você vai ter que usar a tabela para entalpia, né? Coluna da entalpia, eu quero dizer, coluna de energia interna. Tudo bem, gente? Show. Ainda tem mais uma coisinha que eu preciso falar para vocês, mas já são 5 horas, não vai dar tempo hoje, que é os calores específicos, tá? Então eu vou dar mais uma folguinha, colher de chá para vocês. Não vai ter atividade para frequência hoje. Faço uma leitura lá dessa parte do livro. E aí na próxima aula eu termino de falar sobre calor específico e aí eu largo a lista. E aí a gente faz a lista e a gente distribui nesses dias que nós estamos tendo essas aulas teóricas, né? A gente bota lá 2 exercícios por aula, e daí eu lanço tudo lá no Moodle, e aí a gente bota uma data mais para diante, não precisa se apavorar, tá? Com relação às datas de entrega, é só a gente se combinar, eu não vejo problema, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem, professor? Tranquilo, professor. Então eu já vou parar a gravação aqui.